Bom dia, Satiliana, tudo bem? Hoje, dia 10/8, tá? Mais uma aula online. Por enquanto, abro a página de vocês na página 25. A Pro vai explicar multiplicação com números racionais. Vocês estão bem? Tá na sala Anne e o Rafael, né, Rafael? Somente vocês dois. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos para ver se o pessoal entra, tá? Oi. Prof, os exercícios pode te mandar ainda hoje? Eu não entendi, fala de novo. Os exercícios pode te mandar hoje? Os exercícios. Eu não entendi. Falhou na hora que você terminou de falar. Eu vou escrever no chat. Tá bom. Melhor.
Como? Matheus? Eu? Tá, é que o Lucas não tá conseguindo entrar, entendeu? Aí a Pro tava falando com ele lá no grupo do WhatsApp. Eu tô vendo aqui. Eu falei pra ele sair e entrar de novo. Sim. Eu também tava dando um erro, aí eu entrei em uma sala, aí depois eu saí de novo e entrei de novo na sua, aí deu certo. Pra quem tá entrando agora, a Pro vai explicar a página 25, tá? Consegui. Oi, bom dia. Bom dia. Facilmente ou sua deu erro também? Hein, Matheus? Você entrou facilmente ou a sua deu erro também, seu link? Não, o meu deu erro também. Ah, tá. Tá, vou esperar só mais um pouquinho para ver se o Lucas consegue entrar, tá bom? Tá bom. Tá bom. Ô, Pro, eu tive que sair na plataforma e entrar de novo. Aí deu certo. Eu procurei lá o negocinho lá escrito da sala e entrei. Quando entra e sai de novo, dá certo. Vou só esperar para ver se ele consegue entrar, tá bom? Tá bom. Ó, Pro, os exercícios da página 24 e 25, eu vou mandar, tá? Eu já terminei eles. Bom, vamos lá. Página 25, tá bom? Multiplicação com números racionais. Lembrando que números racionais podem ser números com frações e números com vírgula, tá bom? A multiplicação com números racionais está presente em diversas situações do dia a dia. Observe o emprego desta operação na situação a seguir. Tatiana foi comprar sorvetes de vários sabores para servir de sobremesa para um almoço. Se o preço do quilograma do sorvete é R$ 29,35, quanto Tatiana pagará em 1,4 quilo? Para resolver a equação, tomamos por base a quantidade de sorvete que Tatiana comprou e o preço do sorvete por quilograma. Página 26. Efetuamos uma multiplicação com números racionais positivos na forma decimal. Então, pessoal, eu tenho que fazer a multiplicação de 1,4 e de 29,35. Eu sempre começo fazendo a multiplicação com o número que tem mais algarismo em cima. Então, 29,35 eu coloco em cima. Igual tá esse exemplo aqui, ó. Depois eu vou fazer vezes, tá? O pontinho é vezes. 1,4. Só que na hora de eu armar a conta, eu não coloco a vírgula, pessoal. Ó, Ele fica sem a eu não vírgula. coloco a vírgula. Vai ficar sem a vírgula. Então, vai ficar 2.935 vezes 14. Eu vou fazer a multiplicação normal. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 3, com 2 lá em cima, 14. E assim eu vou fazendo.
Coloca o 0 debaixo do primeiro número. Depois, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 9, 9. E 1 vezes 2, 2. Vou fazer a soma. Um debaixo do outro. 0 mais 0, 0. 4 mais 5, 9. 7 mais 3, 10. 1 mais 9, 10. Com 1, 11. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Então, ficou 41.090, sem a vírgula. O que eu vou fazer agora? Eu vou contar a vírgula lá em cima e vou adicionar ela aqui no resultado. Então, vamos lá. Agora, eu posso colocar aqui, ó, 29, eu já fiz a conta, eu posso adicionar agora a vírgula. Então, eu vou colocar a vírgula depois do 9. 29,35. E 1,4. Então, depois que eu fiz a conta sem a vírgula, eu posso colocar, o próximo passo é colocar a vírgula na conta aqui. Por quê? Porque eu vou contar. Então, o 4, depois da vírgula, eu tenho 4. Então, esse 4 é o meu número 1. 1. O número 5 é o número 2. 2. O número 3 é o meu 3. E acabou, porque eu tenho uma vírgula agora. Então, eu conto depois da vírgula até chegar na outra vírgula. Eu tenho 3 unidades, ó. 4, 5 e 3. Então, eu tenho 1, 2, 3. Lá no resultado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a vírgula, contando 0, 1, 9 é o 2 e o outro 0 é o 3. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, entre 1 e 0. Então, vai ficar 41,090. Dúvidas? Pergunta? Não. Então, eu faço a conta. Deixa eu só colocar aqui quem é o Lucas. Ele acabou de falar aqui, Pro. Bom dia, Lucas. A Pro tá explicando a página 26, tá bom? Multiplicação de número com vírgula. Eu faço a conta de multiplicar normal, sem a vírgula, tá? Então, eu calculo a multiplicação normal. Lucas está caindo. Calculo a multiplicação normal, sem a vírgula. Ao término, quando eu terminar de fazer a conta, aí sim eu coloco a vírgula. Então, 29,35. 1,4. E vou contar. Depois da vírgula, tenho 4, então eu tenho o número 1. E vou subir. Eu tenho 5, é o número 2. E vou indo. Eu tenho 3, é o número 3. Tá? Chegou na vírgula, eu paro de contar. Então, eu tenho 3 unidades que eu contei. De uma vírgula até a outra. Depois da vírgula, chegar na outra. Eu tenho 3 unidades. Lá embaixo, na resposta, eu inicio do final para o começo, tá? Então, eu vou contar 3 unidades. O 0 é o primeiro, o 9 é o segundo, o terceiro é o 0. Então, a vírgula vai ficar entre o 1 e o 0. Então, vai ficar 41,90. Seria de trás para frente, então, professora. Isso, Para de colocar trás vírgula. para frente. Isso mesmo. Portanto, Tatiana pagará R$ 41,09 por 1,4 kg de sorvete. Tá? Próximo passo. Nossa, que pouquinho. Isso. Exemplo 1. Multiplicação entre 2 números negativos. Então, eu faço a conta normal, sem o sinal de menos e sem a vírgula. Então, eu faço normal. E depois, no final da conta, eu coloco a vírgula. E vou contar, ó. 1,2. Então, aqui aí, é 1. como é negativo com negativo, aí fica positivo. Por isso que não tem o negativo. Isso mesmo. Tá? Eu faço a conta normal, como se as duas fossem positivas. Por quê? Quando eu fizer a regra de sinal, menos com menos, vai dar positivo. Tá?
E para adicionar a vírgula, eu faço a conta de novo. Depois do 1, tem o número 2, então é o meu 1. Lá em cima é o 5, então é o meu 2. Cheguei na vírgula, eu paro de contar. Então, eu tenho 2 unidades, tá? Então, eu vou aqui no resultado final. O 0 é o meu número 1. O 6 é o meu 2. Eu contei só 2 unidades, então a vírgula está entre o 0 e o 6. Então, a vírgula fica 0,60. E 0,60 é o mesmo que 0,6, tá? Nossa, pensando que ia ser mó complicado, mó difícil. Página 27. Exemplo 2. Então, eu tenho um número positivo com um número negativo. A princípio, eu esqueço o sinal. Eu faço a conta sem colocar a vírgula, normal, tá? Então, eu faço a conta normal e aí eu conto a vírgula. O 6 é o meu primeiro, o 5 é o meu segundo e o 3 é o meu terceiro. Chegou na vírgula, eu paro de contar. Então, lá embaixo no resultado, o 0 é meu primeiro, o 1 é meu segundo e o 2 é o meu terceiro. Então, a vírgula fica entre o 6 e o 2, vírgula. Agora que eu sei o resultado, 6,210 é o mesmo que 6,21, tá, pessoal? É o mesmo, tá? Aí, Agora eu como vou fazer o quê? A regra de sinais. Um era positivo e o outro negativo. Mais Aí com fica menos, negativo. menos 6,21, ou quem colocou o 0, menos 6,210. Sim. Não é tão complicado assim. Isso. Agora, no exemplo 3, eu tenho duas frações, tá? Como que eu calculo duas frações? Só que uma é negativo. Eu faço a conta normal. O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 21, 63. 7 vezes 8, 56, tá? Só que acontece o quê? O 21, ele é negativo. Então, mais com menos, menos 63. Tá? Pro, e se eu quiser fazer agora a divisão, 63 dividido por 56, eu posso fazer. Só que aqui na apostila não fez desse jeito, simplificou a fração. Simplificou é dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Dividiu por quem? Pelo 7. Então, 63 dividido por 7, 9. 56 dividido por 7, 8. Sim. Tá? Mas, Pro, eu não vou conseguir dividir pelo mesmo número. Eu posso parar aqui nessas 63 e 56? Pode, tá ok, tá certo, tá? Não tá errado. O professor pode me explicar de novo, por causa que meu pai tá me chamando aqui rapidinho pra conversar ali com ele. Pode me explicar de novo, por favor? Essa 3, a Pro explicou que eu tenho que multiplicar o número de cima com o número de cima, quando as duas são frações. E o número de baixo com o número de baixo. Então, ficou assim, ó. 3 vezes 21, 63. 7 vezes 8, 56. Mas o 21 é negativo, então eu faço a regra de sinais. Mais com menos, menos 63 e 56. Se eu quiser parar aqui, ok, eu já paro. Agora, se o exercício estiver falando assim, ó, simplifique a fração, aí eu tenho que dividir o 63 e o número 56 pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo. Então, 63 dividido por 7 deu 9. 56 dividido por 7 deu 8. Então, eu simplifiquei, o sinal vai acompanhando, é negativo, então fica negativo. Então, simplificar é reduzir a fração. E reduzindo, eu tenho que dividir ela pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo. Ah, se for por 3, é por 3 em cima e 3 embaixo. Se for por 4, eu vou dividir 4 em cima e 4 embaixo, e assim por diante. É como se fosse fazer a conta normal, né? De subtração e soma. Só que aí, ao invés de ser esse, ele vira multiplicação. Isso mesmo. E aí, se eu fizer o 9 dividido por 8, tá? Se eu fizer o 9 dividido por 8, vai dar o mesmo resultado do 63 dividido por 56, tá? Vai dar um número com vírgula. Ô, prof, Oi.
Não seria 63 dividido por 3 e 56 dividido por 7? Não pode, tem que ser por Não. mesmo número, Tem tá? que ser numerador com numerador e denominador com denominador. E tem que ser pelo mesmo número, não pode ser um por 3 e o outro por 7, não. Tem que ser pelo mesmo número. Se for 7 embaixo, tem que ser em cima 7 também. Próximo, exercício 4, exemplo 4. Uma é fração e o outro é número com vírgula, tá? O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que transformar o número com vírgula em fração. Lembra como a Pro explicou? Eu tenho 0,2. Então, eu tenho 0,2 em cima, ou 2. Vai ficar Quantos 2 algarismos? décimos. Eu tenho 2 algarismos por 10, então vai ficar 2 décimos. Agora eu multiplico 2 décimos vezes 2 terços. 2 vezes 2 e 10 vezes 3. Então, 2 vezes 2 vai dar 4, tá? E 10 vezes 3 vai dar 30. Agora eu vou simplificar, eu vou reduzir a fração. Lembra que a Pro explicou em reduzir? Então, eu vou fazer 4 dividido por 2, vai dar 2. E 30 dividido por 2 vai dar 15. 2 quinzeavos. Tá? E aí, não é uma e outra positiva? Aí eu faço agora a regra de sinais. Menos com mais, menos. Então, vai ficar menos 2 quinzeavos. Eu não posso esquecer lá no final de fazer a regra de sinal. Eu faço a conta e no final eu tenho ainda que fazer a regra de sinal. Caramba. Entendi, então. Mas vai ser difícil de esquecer, porque tem até o parêntese aqui, ó, já explicando que número é negativo. Isso mesmo. Então é só fazer o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Aí o resultado que der vai dividir pelo qual foi o antes, né? E depois vai dar o resultado certo. Isso. E aí não esquece de fazer a regra de sinal. Sim. Ah, sim. Para quem esqueceu a regra de sinal, aqui na página 28, aqui em cima, é a tabelinha da regra de sinal, tá bom? Sim. Positivo com positivo, positivo. Negativo e negativo, positivo, tá bom? Então tá aqui em cima. Para quem esqueceu a regrinha, tá? Observação. Para a multiplicação com números racionais, vale as mesmas propriedades consideradas na multiplicação com números inteiros. São elas a associativa, a comutativa e a de existência do elemento neutro e a distributiva, tá bom? Então, agora no exercício 1, a gente vai calcular o resultado das multiplicações. Lembrando, se as duas são frações, então é só multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. E fazer a regra de sinal no final. Vou fazer a multiplicação e no final eu faço a regra de sinal. Tá? Agora, se os dois igual a B são números com vírgula, eu vou fazer 225 vezes 14. Eu faço a multiplicação normal, sem a vírgula. E depois eu conto. 4 é 1, o 5 é o 2 e o 2 vai ser 3. Então, lá no resultado final da multiplicação comum, eu vou contar de trás para frente 3 unidades e vou colocar a vírgula entre eles. Já na alternativa C, eu tenho que transformar esse menos 0,23 em uma fração. Isso, e depois fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Lembrando que aqui tem entre parênteses, então eu tenho que fazer a regra de sinal. Menos com mais, menos. O resultado será negativo, tá? Então, a C e a E são iguais. Só para me tirar uma dúvida, aqui é 0,23, né? Mas no caso vai ser 100, não 10, né? Isso, porque ele vai tem ser 3 algarismos. Vai ser 0,23, ou seja, só 23,
dividido por 100. Outra pergunta, desculpa. Quando assim não aparece o mais, não aparece outra regra aqui, assim, né? Aí tem que fazer menos com mais quando não aparece nada? Só o menos? Não Isso, importa fazer se, mais. tipo, tá 4 terços aqui tá vendo? Só que, tipo, não tem o positivo, mas é como se ele estivesse lá, só que ele tá invisível, entendeu? Uhum. Próxima página, 28. Opa, perdão, 29. Continuação dos exercícios, exercício 2. Elabore um problema envolvendo uma multiplicação cujo resultado dá 120,24 e depois troque com um colega e resolva o problema por ele. Então, a gente só vai elaborar, tá? Vamos supor, 1,7 vezes 13,9 vai dar 120,24. Então, eu tenho que ver que número vezes outro número vai dar 120,24. E não precisa trocar com o colega, porque nós estamos em casa. Tira foto, o colega vai lá e faz e dá a resposta. 3. Veja como a Adriana fez o cálculo a seguir. Então, ela fez 1,4, ela transformou em fração. Então, ficou 14 décimo. E o 9,3, ela também transformou em fração. Então, ficou 93 décimo. Aí, ela fez 14 vezes 93, tanto. 10 vezes 10, 100. O número de cima dividido pelo número de baixo deu 13,2. 13,02. Agora, faça como a Adriana e resolva as multiplicações abaixo. E dê o resultado na forma decimal. Dá para fazer isso na 1, né, Pro? Oi? Dá para fazer o que ela fez na 1, né? Isso, dá para fazer o que ela fez na 1, tá? Então, aqui vai ficar 1,11. Então, isso daqui eu vou ter que transformar em fração. Então, vai ficar 111 dividido por 100. Vezes 23 dividido por 10. Vou fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ou seja, número de cima vezes número de cima, número de baixo vezes o número de baixo. E depois, no final da fração, eu vou fazer o de cima dividido pelo de baixo, que vai dar um número com vírgula. Então, vai dar 1.010. Eu não fiz a conta ainda, não, tá? 100 vezes 10 dá 1.000. Acho que tá certo. Aí tá assim na 4. Calcule número com vírgula vezes número com vírgula. Eu faço a multiplicação normal e depois eu conto a vírgula e no final eu faço a regra de sinais, tá bom? Aqui 5. Priscila quer comprar um aparelho de som portátil. Na pesquisa os preços que realizou, ela encontrou as seguintes ofertas. Loja A, 3 vezes 57,95. Vou fazer a conta normal, pessoal, de multiplicação. 57,95 em cima vezes 3, tá? Loja B, 29,83 vezes 6. Pessoal, quando eu tenho apenas um número com vírgula, eu posso fazer normal, tirando a vírgula, e lá embaixo também eu conto, tá bom? Igual a Pro explicou lá no início. Então, página 28, página 29 e a página 30 nós vamos fazer. Deixa eu ver se tem 31. Não. Bom? Depois vocês podem me chamar a qualquer momento, tá bom? Então, ficou aí para vocês estarem fazendo. Página 28, página 29 e 30. Ô, Pro, Oi. explica 7, por favor. 7? A 7 dá 30. Tá. Resolva as questões calculando mentalmente. Qual é o dobro de 0,25? Então, eu vou somar, né? 0,25
0,5 mais 0,25. No caso, Ou seria fazer 0,50. 0,25 vezes 2, porque o dobro é 2. Uhum. Tá? Eu perguntava, falei, não, mas é dana mesmo. Qual é o triplo de 3 quartos? Então, eu vou ter que fazer 3 vezes 3 quartos. Lembrando que debaixo do 3 tem um imaginário, faço numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Quadruplo é 4. Quintuplo é 5. O dobro da metade, então eu vou ter que dividir, pessoal, e fazer vezes. Peraí, eu não entendi muito bem. Vai ser o 3 e o imaginário, no caso, seria 1. Isso. Porque tá aqui, ó. Qual é o dobro de 0,25? Então, é só fazer vezes 2. Agora aqui, ó. Qual é o triplo? Ou eu faço 3 vezes, 3, esse 3 quartos mais 3 Ou quartos mais poderia- 3 quartos. Ou eu faço 3 vezes 3, 9. E 1 vezes 4, 4. Ah, sim. Ô, professor, eu não entendi aí. Aê? Qual é o dobro da metade de meio? Então, o meio, quando tem fração, pessoal, para ficar mais fácil, vocês podem fazer 1 dividido por 2. O de cima divide o de baixo. Vai dar um número com vírgula, vai ser 0,5 nesse caso. Então, qual é o dobro da metade de meio de 0,5? No caso, o meio seria 25, que nem a 0,25. Isso Aí, mesmo. Aí o dobro de 0,25 é o resultado da... Entendeu? A Pro falou errado. Obrigada, tá? Não é 0,5, não. Eu tinha falado 0,5 e não é 0,25. Isso mesmo. 0,25 vezes ou dividido por Não, Não, é vezes. É vezes. metade. É. Dobro da metade. Então, eu vou ter Entendeu? que dividir o 0,25. Entendi. Prof. Oi. Na B do triplo tem que fazer 3 vezes 3 quartos. Então vai fazer 3 vezes 3, 3 vezes 4, né? Isso. E aí dá o resultado em fração. Isso mesmo. Tá bom. Tá? Então, pessoal, tenham todos um bom dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, prof. Dúvidas, Tchau, me chamam. Beleza. Tchau. Tchau.